Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 7 a 9 do livro de João, versículos 1 a 9 do capítulo 7. A festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, era celebrada em setembro ou outubro, 2 meses antes da festa da dedicação. Ela também era chamada de Festa das Cabanas, porque as pessoas viviam temporariamente em cabanas para se lembrarem da fidelidade de Deus durante as peregrinações de Israel no deserto. Os irmãos de Jesus eram filhos naturais de Maria. Seus nomes eram Tiago, José, Judas e Simão. O conselho infeliz deles tinha origem na incredulidade e revelava uma má compreensão fundamental da identidade messiânica de Jesus. Assim como havia acontecido com a multidão de Jerusalém e da Galileia, também seus próprios irmãos não creram nele inicialmente. Eles só se tornaram seguidores de Jesus depois da ressurreição. Jesus respondeu a seus irmãos que seu tempo não havia chegado, se referindo provavelmente à cruz. E diz que qualquer tempo era oportuno para seus irmãos, se referindo ao tempo para ir à festa, junto com as multidões que iam para Jerusalém. Jesus ainda lhes disse que o mundo não os odiava, mas a ele sim, e explica o motivo do mundo odiá-lo. Assim, o mundo não odiava os irmãos de Jesus porque eles próprios pertenciam ao mundo, eles ainda não criam em Jesus. A declaração de Jesus, eu não vou, não deve ser tomada como um equívoco de João, nem como uma mentira dita por Jesus, muito embora João registre a seguir que Jesus foi à festa. O tempo verbal no presente em grego pode perfeitamente ter o sentido de eu não vou agora. Versículos 10 a 13. Jesus foi para a festa, mas de forma discreta, e não se mostrou ostensivamente como seus irmãos sugeriram. Na festa havia judeus da Judéia, da Galileia e ainda os que moravam nas nações gentias, mas se dirigiam a Jerusalém para as festas. E a opinião sobre Jesus variava entre uns que diziam que ele era bom, a outros que diziam que ele era um enganador. A literatura judaica posterior chamou Jesus de enganador. As conversas não se davam de forma expansiva, pois havia temor das lideranças judaicas. Versículos 14 a 24. Talvez Jesus tenha esperado até o meio da festa a fim de evitar uma entrada triunfal prematura, que alguns poderiam ter forçado sobre ele por motivação política. Jesus ensinava de acordo com o costume dos mestres e rabinos da época. Rabinos proeminentes entravam nos recintos do templo e expunham o Antigo Testamento às multidões, as quais se assentavam em volta deles. O conhecimento de Jesus da Escritura era sobrenatural. O povo ficava admirado com o fato de que uma pessoa que nunca estudara em um grande centro rabínico ou aprendera com algum rabino pudesse interpretar a Escritura com tamanha maestria. Tanto o conteúdo quanto o método de ensino de Jesus eram qualitativamente diferentes dos de outros mestres. A diferença qualitativa do ensino de Jesus se encontrava na sua fonte, ou seja, o Pai o concedeu a Jesus. O ensino de Jesus tinha origem no próprio Pai, em contraste com os rabinos que o haviam recebido de homens. Enquanto os rabinos se apoiavam na autoridade de outros, a autoridade de Jesus centrava-se nele mesmo. Seguir a Jesus depende de se estar disposto a obedecer-lhe. Aqueles que estão moralmente dispostos a seguir Jesus estarão intelectualmente convencidos de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, como fonte de autoridade, fez um contraste entre os falsos profetas e ele mesmo. Jesus apontou que os judeus se orgulhavam do fato de Moisés ter dado a lei, porém eles não a cumpriam. A maioria do povo provavelmente não estava ciente da conspiração para matar Jesus. Um pequeno grupo procurava a oportunidade certa para matá-lo. Porém, a maioria ainda decidia no que creriam a respeito dele. Jesus referiu-se à cura do paralítico como o motivo pelo qual começou o início da perseguição contra ele da parte das autoridades judaicas, porque havia sido feita no sábado. Jesus fez a observação de que Deus instituiu o sinal da circuncisão durante o tempo de Abraão e só depois foi incluída como parte da aliança mosaica no Sinai. Falar isso não apenas depreciou a estima que os judeus tinham por Moisés, mas, de modo mais importante, mostrou que esse rito antecedia a lei mosaica e tinha precedência sobre ela. Além disso, a circuncisão é anterior à lei do sábado. A lei exigia que a circuncisão ocorresse no 8º dia. Se um menino nascia num sábado, então o 8º dia cairia no sábado subsequente, quando os judeus circuncidariam a criança. O que Jesus quis dizer foi que os judeus transgrediam a sua própria lei do sábado ao circuncidarem os meninos. Jesus argumentou que, se a purificação cerimonial de uma parte do corpo era permitida no sábado por meio do ato de circuncisão,
quanto mais não devia ser permitida no sábado a cura de todo o corpo. Versículos 25 a 31. O que surpreendeu as massas foi que, apesar da sinistra ameaça das autoridades religiosas, Jesus corajosamente proclamava sua identidade. As multidões e os governantes se encontravam em grande confusão e incerteza em relação a quem Jesus era e o que fazer com ele. Não tinham nenhuma convicção firme a respeito da identidade de Jesus, pois a pergunta que haviam feito revela dúvidas e descrenças. Também estavam perplexos em relação às autoridades religiosas por não prenderem nem silenciarem Jesus caso realmente fosse um impostor. Essa profunda confusão levou as multidões a se perguntarem se as autoridades religiosas concluíram em particular que ele de fato era o Cristo. Grande confusão em relação a Jesus reinava no meio de todos os grupos. Nos círculos judaicos havia se desenvolvido uma tradição que dizia que o Messias apareceria repentinamente ao povo, baseando-se numa interpretação incorreta de Isaías 5, de Isaías 53, versículo 8, e Malaquias 3, versículo 1. Para eles, a identidade do Messias seria totalmente desconhecida até que repentinamente aparecesse em Israel e realizasse a redenção de Israel. Em contraste, Jesus havia residido em Nazaré e era conhecido pelas pessoas da cidade. Ao contrário do que pensavam, eles de fato não possuíam nenhum entendimento verdadeiro de quem ele era. Eles o conheciam no sentido terreno, mas não no sentido espiritual, porque também não conheciam a Deus. Embora pensassem que realmente eram intensamente perceptivos e espiritualmente orientados, a rejeição a Jesus revelava a falência espiritual deles. O povo estava dividido em relação a Jesus. Enquanto alguns queriam prendê-lo, havia um pequeno remanescente de crentes genuínos entre as multidões. Mas de qual forma? Ninguém poderia prendê-lo. De qualquer forma, ninguém poderia prendê-lo enquanto não chegasse a hora escolhida por Deus. Versículos 32 a 36. Os fariseus e os principais dos sacerdotes, representando o Sinédrio, mobilizaram os servidores para prender Jesus. Os guardas eram levitas e tinham a seu encargo a manutenção da ordem nos recintos do templo. O ato de prender Jesus implicava ser ele um criminoso. Os líderes esperavam que isso servisse para desencorajar as pessoas de o seguirem. O povo entendeu mal a afirmação de Jesus. Desde o tempo do exílio, muitos judeus não retornaram à Palestina, mas continuaram a viver na diáspora, uma expressão judaica comum para se referir a todos os judeus espalhados pelo Império Romano e até mesmo além das fronteiras do Império, mas que não estavam vivendo na Palestina. Versículos 37 a 39. Durante alguns séculos antes de Jesus, desenvolveu-se a tradição de que nos 7 dias da festa dos tabernáculos, um vasilhame de ouro cheio de água provinda do poço de Siloé era levado em procissão pelo sumo sacerdote para o templo. A água era oferecida em sacrifício a Deus na hora do sacrifício matutino. O uso da água simbolizava a bênção de chuva adequada para as plantações. Jesus usou esse acontecimento como lição prática e oportunidade para fazer um convite público no último dia da festa para as pessoas o aceitarem como a água viva. O rito de derramamento de água também estava associado com a tradição judaica como um pequeno prenúncio dos rios de água viva encontrados em Ezequiel 47, versículos 1 a 9 e Zacarias 13, versículo 1. O significado do convite de Jesus centra-se no fato de que ele era o cumprimento de tudo que a festa dos tabernáculos antecipava, ou seja, ele era o provedor de água viva, que dá vida eterna aos homens. João observou no versículo 39 que esses rios são representativos do Espírito Santo que seria dado após a exaltação de Jesus com o Pai. Versículos 40 a 44. O profeta é a figura mencionada em Deuteronômio 18, versículos 15 a 18. Esse profeta e o Cristo eram considerados pessoas diferentes por alguns judeus do século I, mas Jesus demonstrou que ele era ambos. Belém, ao sul de Jerusalém, no coração da Judéia, foi profetizada como sendo o local do nascimento do Messias em Miqueias 5, versículo 2. Como cidade de Davi, Belém possuía implicações messiânicas importantes. Algumas pessoas, sabendo que Jesus vinha da Galileia, argumentaram que o Cristo teria de nascer em Belém, não imaginando que Belém era de fato o local do nascimento de Jesus.
Versículos 45 a 52. A reunião do Sinédrio salientou a crescente ameaça que a popularidade de Jesus representava para a liderança judaica. Mas o apelo de Nicodemos por imparcialidade revela que o Sinédrio ainda não estava unido em oposição contra Jesus. A lei do Antigo Testamento ordenava aos juízes que investigassem acusações com justiça e minuciosamente. O apelo de Nicodemos para que houvesse imparcialidade foi mais tarde repetido pelo rabino Gamaliel. Agora nós vamos estudar o capítulo 8. Existe dúvida de que esta história, dos versículos 1 a 11, tenha feito parte do evangelho original de João, uma vez que ela está ausente dos manuscritos mais antigos. Porém, não há nada nela indigno da sã doutrina. Parece melhor ver a história como algo que provavelmente aconteceu durante o ministério de Jesus, mas que não fazia parte originalmente daquilo que João escreveu em seu evangelho. Assim, nós vamos estudar esse texto também. Versículos 1 a 11. Em uma tentativa de surpreender Jesus em uma armadilha, as autoridades judaicas levaram a ele uma mulher acusada de adultério. Esse pecado não pode ser cometido por alguém sozinho, e assim surge a pergunta de por qual motivo só um ofensor foi levado a Jesus. O incidente provavelmente foi armado para apanhar Jesus em contradição e providências foram tomadas para que o homem escapasse. Os acusadores da mulher deviam estar ansiosos para humilhá-la e talvez a tivessem mantida em prisão domiciliar até falarem com Jesus. Circunstâncias comprometedoras eram a evidência insuficiente de adultério. A lei judaica exigia testemunhas que tivessem presenciado o ato. Assim, os acusadores alteraram ligeiramente a lei, pois Levítico 20, versículo 10, exigia a execução de ambos os infratores, não apenas da mulher. E a pena de apedrejamento era apenas caso a mulher fosse virgem prometida em casamento, em Deuteronômio 22, versículo 23. E o homem também tinha que ser apedrejado. Os romanos não permitiam que os judeus executassem a pena de morte. Desse modo, se Jesus sentenciasse a mulher ao apedrejamento, poderia ser acusado de desrespeitar os romanos. Se declarasse o oposto, porém, poderia ser acusado de não respeitar a lei mosaica. Jesus então menciona o ato de atirar pedras, por isso não há como acusá-lo de desrespeitar a lei, e faz exigências de que seja por alguém sem pecado. A qualificação exigida impediu os acusadores de agir. A atitude de Jesus reflete o seu propósito misericordioso de perdoar pecados e restaurar as pessoas a um relacionamento correto com Deus Pai. Ele não condena a mulher como se ela fosse uma pessoa que não pudesse ser alcançada pelo perdão, mas a trata com bondade e paciência a fim de levá-la ao arrependimento. Versículos 12 a 20. Essa passagem se liga de modo apropriado à narrativa do versículo 52 do capítulo 7, quando Jesus estava no templo no último dia da festa dos tabernáculos. Enquanto Jesus primeiramente usou o rito de tirar a água do poço de Siloé e oferecer como sacrifício a Deus, com a metáfora para retratar a verdade espiritual que ele, como o Messias, cumpriu tudo que a festa antecipava, nesse momento, ele se volta para outro rito, que tradicionalmente ocorria na festa, a cerimônia do acendimento de luzes. Durante a festa dos tabernáculos, 4 lâmpadas grandes no átrio das mulheres do templo eram acesas e uma exuberante celebração noturna acontecia sob a luz, com pessoas dançando durante toda a noite e segurando tochas acesas nas mãos enquanto cantavam hinos e louvores. Jesus aproveitou essa oportunidade da celebração da luz para retratar outra analogia espiritual para o povo, afirmando que ele é a luz do mundo, ressaltando seu papel como o Messias e o Filho de Deus. O Antigo Testamento indica que a era vindoura do Messias será um tempo em que o Senhor será a luz, tanto para o seu povo como para toda a terra. Os judeus disseram que o testemunho de Jesus não era legalmente aceitável, porque lhe faltava corroboração segundo a lei. Jesus lhes diz que eles julgam segundo a carne, ou seja, segundo a compreensão natural e os padrões humanos deste mundo. Ao dizer que não julgava, Jesus quis dizer que, durante seu ministério terreno, não veio como juiz do mundo, e sim como salvador do mundo. Na segunda vinda, ele será o justo juiz, pois assim o Pai o fez. Desde que o Pai é sua testemunha, o testemunho de Cristo é legalmente aceitável. Os fariseus entenderam mal a reivindicação de Jesus, pois a entenderam como uma referência a seu pai físico ou natural, e podiam estar ansiosos para desafiá-lo como um filho alegadamente ilegítimo. Ao falar de seu pai, contudo, Jesus não estava falando a respeito de José,
mas a respeito de Deus. O conhecimento do Pai vem através do Filho. A cegueira dos fariseus quanto a Jesus mostra que o conhecimento técnico que eles tinham da lei não lhes deu o conhecimento de Deus. Versículos 21 a 30. Ao dizer que vai embora, Jesus faz referência à sua morte, ressurreição e ascensão. Os judeus se perguntaram se ele estava falando de suicídio. Não se sabe se disseram isso por estarem confusos ou para zombar do Cristo, pois a tradição judaica condenava o suicídio como pecado especialmente hediondo, que resultava em banimento eterno para a pior parte do inferno. Jesus lhes diz que eles são daqui de baixo, ou seja, eles pertenciam a este mundo natural, enquanto Jesus é de cima, ou seja, do céu, de Deus Pai, de seguir a vontade de Deus e preferir sua verdade. Jesus afirma sua divindade ao fazer referência a Êxodo 3, versículo 14, quando o Senhor Deus declara a Moisés que seu nome é Eu Sou. Mas, novamente, os judeus não compreenderam, perguntando a Jesus quem ele era. Jesus lhes diz que compreenderão quando ele for levantado, fazendo referência à sua crucificação, ressurreição e ascensão. Versículos 31 a 40. Permanecer na palavra de Jesus significa continuar crendo no que ele diz e andando em obediência a ele. Jesus está falando sobre o único modo de conhecer a verdade. Persistir em crer e obedecer a sua palavra, e a verdade liberará da culpa e do poder escravizante dos padrões pecaminosos de conduta. A declaração dos judeus de que nunca tinham sido escravos de ninguém constitui uma surpreendente omissão dos dominadores romanos e de seus opressores, egípcios, assírios, babilônios, persas e sírios. Talvez estejam dizendo que jamais aceitaram o status de povo dominado, uma vez que eram descendentes de Abraão. Jesus lhes responde que quem comete pecado é escravo do pecado, ou seja, incapaz de escapar dos padrões pecaminosos de conduta sem o auxílio libertador de Jesus. O Filho, que é Jesus, liberta tanto da culpa quanto do poder dominante do pecado. O que determinava a forma como as pessoas respondiam a Jesus não era o poder ou a persuasão das palavras dele, e sim a condição espiritual dos corações delas. Os judeus afirmaram ser filhos de Abraão e Jesus então nega que os judeus eram verdadeiros filhos de Abraão, porque o filho reflete qualidades do seu pai. As obras de Abraão eram de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Versículos 41 a 47. Jesus fez uma distinção entre o filho hereditário e o filho verdadeiro. Os líderes religiosos eram filhos hereditários de Abraão e, portanto, afirmavam ser filhos de Deus. Mas os seus atos mostraram que, na realidade, eram filhos de Satanás, porque viviam sob a orientação dele. Os verdadeiros filhos de Abraão, ou seja, os fiéis seguidores de Deus, não poderiam agir como eles agiram. Nem todas as pessoas religiosas são filhas de Deus, nem mesmo o povo judeu que rejeita Jesus, mas somente aqueles que creem em Jesus como o Messias. Os líderes religiosos eram incapazes de entender, porque se recusavam a ouvir. Satanás usou a rebeldia, o orgulho e o preconceito para que não crescem em Jesus. Embora os judeus argumentassem que Jesus era culpado do pecado, o sentido aqui é que a perfeita santidade de Cristo foi demonstrada, não pelo silêncio de Jesus frente aos líderes religiosos, mas por estar convicto da pureza de toda a sua vida. Jesus sempre faz aquilo que agrada a Deus. Versículos 48 a 59. Como os judeus não podiam atacar a conduta pessoal, a vida e a conduta pessoal de Jesus, tentaram um ataque de abuso pessoal contra ele. A referência a Jesus como samaritano provavelmente centra-se no fato de que os samaritanos, como Jesus, questionavam o pensamento dos judeus de terem direito exclusivo de serem chamados de filhos de Abraão. Também pode ter sido uma tentativa de xingá-lo, de menosprezá-lo. A conduta de Jesus em honrar ao Pai e não buscar a própria glória é oposta àquilo que uma pessoa endemoniada faria. Jesus disse aos judeus que quem guardasse sua palavra não veria a morte eternamente. Ao
estender a promessa para além desta vida, Jesus reivindica uma prerrogativa divina. Os judeus entenderam a afirmação como uma promessa de que a morte física seria evitada. Os judeus se horrorizaram porque os grandes nomes de seu povo haviam morrido, pois entenderam que Cristo havia se referido à morte física. De fato, Abraão e os grandes profetas morreram, mas Jesus venceu a morte e ressuscitou. Nos dias de seu ministério terreno, Jesus não buscou glória ou honra, ainda que a glória pertencesse a ele como Filho de Deus. A glória de Cristo era visível àqueles que tinham olhos para ver. Deus disse a Abraão, pai da nação judaica, que por intermédio dele todas as nações seriam abençoadas. Abraão foi capaz de contemplar esta promessa pelos olhos da fé. Jesus, um descendente de Abraão, abençoou todos os povos por meio de sua morte expiatória, sua ressurreição e sua oferta de salvação. Jesus inquestionavelmente proclamou a sua divindade. Jesus não apenas declarou que existia antes de Abraão, como também usou o nome santo de Deus, eu sou, de Êxodo 3, versículo 14, aplicando-o a si mesmo. Os judeus entenderam nesse momento sua reivindicação de divindade e por isso concluíram que deviam apedrejá-lo. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 12 do capítulo 9. A pergunta dos discípulos reflete o pressuposto comum no judaísmo antigo de que o sofrimento poderia remontar a um pecado. A resposta de Jesus dá a entender que Deus, em sua sábia e misteriosa providência, algumas vezes permite que seus filhos passem por dificuldades e sofrimentos para poderem experimentar a misericórdia e o poder libertador de Deus. Enquanto é dia, se refere ao tempo em que Jesus estava aqui, em seu ministério terreno, pois ele é a luz do mundo, cuja presença torna tudo claro. À noite, então, seria o tempo da crucificação e morte de Jesus. Ele mostra uma intensa convicção da necessidade de cumprir tudo aquilo que o Pai o enviou para realizar durante seu ministério terreno, inclusive envolvendo seus discípulos nessa obra. Não está claro por que razão Jesus fez lama e o aplicou aos olhos do homem. Pode haver aqui um eco da atividade criadora de Deus em Gênesis 2, versículo 7. Então, o verbo, presente na criação, estava ali recriando. Aparentemente, não há motivo para Jesus mandar o homem se lavar no tanque de Siloé, a não ser talvez pelo nome do tanque e seu simbolismo, ou para que as pessoas vissem o homem curado. Em tempos antigos, deficiências físicas acentuadas, tais como cegueira congênita, sentenciavam a pessoa a mendigar, sendo esse o único meio de sustento. A mudança drástica no homem curado pode ter levado algumas pessoas a suporem que ele não era uma pessoa cega de nascença. Versículos 13 a 23. O sábado judaico era um dia reservado para o sagrado descanso semanal, mas os fariseus tinham feito uma longa lista sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Fazer a lama e curar o homem era considerado trabalho, portanto era proibido. Talvez Jesus propositadamente tenha feito a lama a fim de enfatizar o seu ensinamento a respeito do sábado. É correto cuidar das necessidades dos outros, mesmo que isso exija um esforço nosso no dia dedicado ao descanso. Anteriormente, as multidões haviam se dividido quanto à opinião a respeito de Jesus. Aqui, as autoridades também se dividiram, alguns dizendo que Jesus não era de Deus e outros questionando como ele então poderia fazer sinais de cura. O homem cego percebeu claramente que Jesus era mais do que um simples homem, mas os fariseus não. Na Bíblia, cegueira é uma metáfora para trevas espirituais, ou seja, incapacidade de discernir Deus ou a sua verdade. As autoridades consideraram o testemunho do homem curado sem valor e chamaram seus pais, pois eles saberiam dizer se o homem era mesmo seu filho e se a cegueira era de nascença. Os pais, então, confirmaram as duas coisas: aquele era seu filho e ele sempre fora cego. Versículos 24 a 34. O homem que havia sido cego ouviu as mesmas questões repetidas vezes. Ele não sabia como ou por que havia sido curado, mas tinha certeza de que sua vida milagrosamente foi mudada e ele não tinha medo de dizer a verdade. Os fariseus ainda tentaram influenciá-lo, dizendo saber que Jesus era pecador, e o homem responde: eu era cego e agora vejo. Espiritualmente, mostra distinção absoluta entre as trevas e a luz. Com o propósito de enfatizar vigorosamente a hipocrisia deles, o homem curado recorreu ao sarcasmo ao sugerir que eles desejavam ser discípulos de Jesus. A sagacidade do homem curado havia exposto o preconceito de seus inquisidores.
No que diz respeito às autoridades, o conflito entre Jesus e Moisés era irreconciliável. Se o homem curado defendia Jesus, isso significava que era discípulo dele. O homem curado demonstrou mais entendimento espiritual e senso comum do que todas as autoridades religiosas em conjunto, que estavam condenando tanto Jesus quanto ele. A perspicácia penetrante do homem focou na irredutível descrença deles. A lógica do homem era a seguinte: um milagre extraordinário somente podia indicar que Jesus de fato era de Deus, pois os judeus acreditavam que Deus responde na proporção da justiça daquele que pede. A grandeza do milagre unicamente podia ser um indicativo de que Jesus de fato era de Deus. O orgulho dos fariseus foi ferido pelo homem que até umas horas atrás era um mendigo, de tentar lhes ensinar, e o expulsaram da sinagoga. Versículos 35 a 41. Aparentemente, Jesus encontrou o homem num lugar público, onde os fariseus estavam presentes e escutando. Pelo fato de o homem cego nunca ter visto Jesus antes, nem o encontrado desde que havia ido lavar-se no tanque, não podia reconhecê-lo como aquele que o havia curado. Quanto mais aquele homem experimentava sua nova vida em Cristo, mais confiante se tornava naquele que o havia curado. Ele não ganhou apenas a visão física, mas também a espiritual, pois primeiro reconheceu Jesus como um profeta, depois como seu Senhor. Os fariseus ficaram ofendidos por Jesus ter mostrado que eram espiritualmente cegos. Jesus também lhes disse que se fossem cegos realmente, não seriam culpados, mas justamente por não serem, culpados eles eram. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 7 a 9 do livro de João.